Beleza. Bom, o conteúdo da prova, pessoal, da prova bimestral, prova bimestral de física, sábado, dia 29, das 7h15 às 9. O conteúdo são os volumes 2 e 3. Por que volume 2? No volume 2 tem aquela parte de atrito que eu não consegui concluir no primeiro semestre. Então, para o volume 2 é a parte de atrito, o volume 3 é essa parte de energia que nós estamos vendo. Então, volume 2, capítulo 3 e 4, que é a parte de atrito e a parte relacionada a trabalhos, né? Trabalho de força constante, trabalho de força variável. E o volume 3 é relacionado a essa parte de energia cinética e potencial gravitacional, tá? Aí eu separei aqui, força de atrito no volume 2, das páginas 34 até 40. Isso daí está incluindo a parte teórica e as atividades. No volume 3, volume 2 ainda, perdão, capítulo 4, trabalho de uma força, das páginas 45 a 56, potência e rendimento, das 56 a 60. Aí, nesse volume 3, que é o capítulo 5, vai entrar a parte de energia e teoremas do trabalho e da energia, que é da página 4 a 13. Neste caso, eu vou estar cobrando desse volume 3 a parte relacionada à energia cinética, que nós encerramos segunda-feira, e essa parte de hoje, que é a energia potencial. Beleza, pessoal? Bom, então vamos lá. É o que nós vamos ver hoje. Energia potencial. Isso daí é no volume 3 de vocês. Isso se encontra na página 9. Hoje nós vamos ver o conteúdo da página 9 à página 11 e depois na página 12 e 13, que é o que encerra a prova, nós vamos resolver algumas atividades que estão aí, tá? Bom, conforme foi mencionado, a energia mecânica apresenta-se em duas categorias. Uma associada ao movimento, que é a energia cinética, e a associada à posição e às propriedades do sistema, que é a energia potencial. Nesse último caso, a energia está relacionada à possibilidade, ou seja, ao potencial de um corpo de adquirir movimento espontaneamente. Então, se, por exemplo, eu pego esse lápis aqui e posiciono esse lápis a uma determinada altura de um plano de referência, esse meu lápis ele tem a capacidade de armazenar uma energia, ele tem uma possibilidade de armazenar uma energia, porque a partir do momento que eu o abandono, ele adquire movimento. Ele tem a capacidade de adquirir movimento. Então, essa energia potencial, ela sempre está relacionada à possibilidade do corpo adquirir movimento espontaneamente. Tá? Por exemplo, se eu pego uma flecha e coloco essa flecha num arco e estico esse arco, naquele ponto onde eu tenho deformação máxima do arco, por exemplo, essa flecha ela tem a possibilidade de entrar em movimento a partir do momento que eu abandono o suporte no qual eu estou segurando essa flecha no arco, tá? Bom, por esse motivo, a modalidade de energia relacionada a esse segundo caso, né, com a possibilidade do corpo adquirir movimento, é chamada de energia potencial, e pode ser entendida como uma modalidade de energia armazenada que pode ser convertida em energia cinética pela realização de trabalho. Então, no caso aqui, esse lápis está a uma determinada altura do solo, quem que vai realizar trabalho aqui? A força-peso. Então, essa força-peso realizando o trabalho
faz com que esse trabalho seja convertido em energia de movimento. Então, toda a energia que ele tem acumulada na possibilidade de entrar em movimento, a partir do momento que ele entra em movimento, essa energia associada ao campo gravitacional vai se transformando em energia de movimento, que é a energia cinética. Então, veja, por exemplo, um praticante de bungee jump, na extremidade da plataforma, tem potencial para cair espontaneamente. Ou seja, uma vez que ele der um passo além da plataforma, seu corpo entrará em movimento de queda. Assim, enquanto está parado no alto da plataforma, prestes a saltar, o sistema composto pela Terra e pela pessoa apresenta energia potencial. Por quê? Porque essa pessoa tem a possibilidade de adquirir movimento espontaneamente, é só ela abandonar a plataforma. O mesmo ocorre com o arqueiro. É quando um arqueiro mantém a corda de um arco esticada, pronta para o disparo da flecha. O sistema composto pela corda esticada e pela flecha tem energia potencial. Isso acontece também com as molas esticadas ou comprimidas. Aí eu coloquei uma animaçãozinha aqui, do exemplo do bungee jump. Essa daí é a torre de Macau. Essa torre, pessoal, ó, dá para ver o cara, né? Lá no finalzinho. Olha o tamanho disso. Dá para ver ele aqui, ó. Embaixo aqui, bem aqui assim, ó, na hora que ele... Ó, voltando. Essa torre, ela é em Macau, na China, e ela tem 233 metros. Aqui eu tenho 3 processos de transformação de energia. Eu tenho, primeiro, a potencial gravitacional transformando em cinética, enquanto a corda não está esticada. A partir do momento que a corda começa a ser esticada, a energia cinética vai se transformando em potencial, só que elástica. Então, eu vou transferindo a energia associada ao movimento de queda para a corda. Então, ela vai absorvendo essa energia, vai adquirindo essa energia, fazendo com que a velocidade da pessoa que está saltando diminua. Essa é a função da corda do bungee jump. Porque se ela não absorver a energia necessária e essa corda não tiver a deformação certa durante o movimento de queda, pode ocorrer um acidente. A pessoa, se ela deforma mais do que a altura da torre, aí ele vai bater no chão, certo? Bom, então, ó, a energia pode ser armazenada convertendo-se em movimento potencial. Repare na imagem do arqueiro esticando a corda com a flecha. Essa configuração fornece à flecha o potencial de entrar em movimento. Assim que o arqueiro soltá-la, ela será lançada com uma velocidade. É uma situação semelhante à de um corpo que está sendo seguro a certa altura do solo. Assim que ele for solto, entrará em movimento. Nesses dois casos, existe uma importante coincidência. Antes de os corpos terem potencial para adquirir movimento, em algum instante, alguma força foi aplicada para colocá-los na posição em que esse potencial pode se manifestar. Para levantar um objeto até certa altura, é preciso jogá-lo para cima ou suspendê-lo. Para esticar ou comprimir uma mola, é necessário puxar ou empurrar suas extremidades. Para colocar uma flecha na posição de ser lançada, deve-se puxá-la com a corda que a dispara. Isso significa que, nesses processos, deve-se primeiramente armazenar a energia para que, em um segundo momento, ela seja utilizada e convertida em energia cinética ou outra forma de energia. Como veremos a seguir, o tipo de força que atua no sistema permite classificar a energia potencial. Então, se a força
for de origem gravitacional, a energia que meu sistema vai adquirir, que vai armazenar, é a energia na forma de potencial gravitacional. Se essa força for uma força que vai ser aplicada para deformar uma mola, essa força vai resultar no armazenamento de energia potencial, só que elástica. Tá? Nos dois casos, essas forças são conservativas. Elas só dependem da posição inicial e da posição final para poder ser aplicada. Tá? Então, vamos ver o primeiro caso, que é a energia potencial gravitacional. Bom, como o próprio nome sugere, energia potencial gravitacional é aquela que surge em virtude da interação da gravidade entre dois corpos. Dessa forma, quando um objeto que se encontra no solo terrestre é elevado verticalmente até certa altura com velocidade constante, a força exercida sobre ele tem sentido oposto ao sentido da força-peso. O resultado disso é que o sistema constituído pela Terra e por esse objeto adquire energia potencial gravitacional. Então, observe a figura abaixo que mostra um corpo de massa M colocado em um ponto a uma certa altura H em relação ao chão. Bom, vamos analisar isso daqui, pessoal. Em relação à superfície, o deslocamento que esse corpo vai possuir durante o movimento de queda está relacionado à altura H. Como a força-peso é uma força radial, essa força ela vai ter a mesma direção e sentido do deslocamento realizado pelo corpo. O corpo está sendo abandonado de uma determinada altura. Então, quanto maior for essa altura em relação a um plano de referência, maior é a energia que ele acumula. Ou seja, maior é a possibilidade desse corpo adquirir movimento. Certo? Porque eu vou variando esse deslocamento. No caso, o trabalho realizado pela força-peso, ele é o trabalho realizado por uma força que tem a mesma direção e sentido do deslocamento. Neste caso, eu vou estar realizando um trabalho positivo. Olha lá, a força-peso que atua sobre o objeto durante sua queda do ponto A até o chão realiza um trabalho motor. Por que ela vai realizar um trabalho motor? Porque tanto a força como o deslocamento possuem a mesma direção e sentido. Ou seja, durante a queda, esse corpo vai adquirindo energia na forma de movimento. Ele vai aumentando a sua velocidade. Essa é a ideia do trabalho motor. Variar positivamente a velocidade do corpo. Na hora que eu pego um objeto e lanço esse objeto para cima, o trabalho é forçado. E a força-peso continua radial, ou seja, vertical e para baixo. Só que o deslocamento tem direção e tem sentido contrário dessa força. Então, um objeto lançado para cima, ele realiza um trabalho forçado, porque a sua velocidade vai diminuindo devido à ação da força-peso estar no sentido contrário. Então, por isso que quando você vai fazer o lançamento de um satélite ou de uma nave que vai ser acoplada na estação espacial, 90% da massa associada ao lançamento da nave está relacionada ao combustível dela. Porque ela tem que vencer essa força gravitacional, ela tem que vencer a força-peso dela. Então não adianta nada eu colocar. E outra coisa, tem que ser um combustível que tenha uma boa queima, né? Que transforme bastante empuxo. Se for combustível comum, ele não vai ter energia suficiente para fazer esse objeto subir. Por quê? Porque é um trabalho forçado.
É um trabalho onde o deslocamento vai estar contra a ação da força-peso. Neste caso, do objeto caindo, né, do objeto abandonado, a essa altura H do solo aqui, ele tem a capacidade de armazenar energia na forma potencial gravitacional, e essa energia potencial gravitacional, ela está relacionada ao trabalho que essa força-peso vai exercer no corpo de massa M para deslocar essa altura H. Então, observem, ó, o trabalho da força-peso vai ser a força-peso vezes o deslocamento, certo? Vezes o cosseno de zero. Não preciso nem pôr aqui, porque como a força e o deslocamento têm a mesma direção e sentido, esses dois vetores são paralelos. Quem que é FP? É a força-peso em si. Quem que é ΔS? É o deslocamento relacionado, associado à altura. Bom, como o peso é massa vezes a aceleração da gravidade, e eu troco esse ΔS por H, o trabalho realizado pela força-peso aqui durante a queda desse objeto é mgh. Aí o que, que vai acontecendo? Numa condição de eu não ter forças dissipativas, ou seja, resistência do ar, por exemplo, toda a energia que ele tinha acumulada a essa altura H na forma de potencial gravitacional, nesse ponto A, vai ser integralmente transformada em energia cinética na hora que esse corpo chega ao solo. Elas vão se transformando no caminho, né? Durante a queda, ele vai perdendo potencial gravitacional, por quê? Porque essa altura H vai diminuindo, mas ele vai adquirindo velocidade durante essa queda. Então, o valor de V vai aumentando. Diminui uma, aumenta o valor de outra. Então, a energia potencial gravitacional do atleta, nesse caso aqui, descendo essa cachoeira, depende diretamente da altura da cachoeira. Então, quanto mais alta for essa queda d'água, maior é a energia potencial que ele adquire no topo dessa queda. Maior é a velocidade que ele chega no leito do rio. Tá? Bom, o trabalho realizado pela força-peso é responsável por transformar a energia armazenada em função da altura e da aceleração da gravidade em energia cinética. Olha. Logo, a energia inicial do corpo que o corpo tem antes de iniciar sua queda, enquanto está na posição de altura H, é mgh. Essa energia armazenada no sistema pela ação da força gravitacional é denominada energia potencial gravitacional e é determinada pela relação, ou seja, o trabalho da força-peso faz com que esse corpo entre em movimento, faz com que ele armazene essa energia. Essa energia está associada ao trabalho dessa força-peso. Então, a energia potencial gravitacional que o meu corpo adquire a uma determinada altura H do solo, ela está relacionada ao trabalho da força-peso e ela vale mgh. Bom, nessa equação, a unidade de massa é o quilograma, a da gravidade é o que G é o metro por segundo ao quadrado e da altura H é o metro. Note que essa altura é medida em relação a algum nível de referência, normalmente em relação ao solo. Neste caso, a energia potencial do chão, que no chão é assumida como nula. Ou seja, então eu tenho aqui, por exemplo, esse lápis a uma determinada altura dessa régua. Porém, o meu plano de referência é a mesa. Então, em relação à mesa, esse lápis, ele acumula mais energia potencial gravitacional em relação a esse nível onde encontra minha régua. Por quê? Porque a mesa é meu nível de referência. Ele se encontra a uma maior altura da mesa do que da régua. Apesar dele não mudar a posição, o nível de referência variando essa altura
faz com que a energia potencial nele varie também, tá? Quanto maior a altura, maior é a capacidade do corpo armazenar energia na forma de potencial gravitacional. Então, observem, durante a queda do corpo, em uma região sem forças dissipativas, notamos uma redução da altura H em relação ao solo, o que implica a redução da energia potencial gravitacional. Simultaneamente, a velocidade do corpo aumenta, o que indica o aumento da energia cinética. Porém, o que tem que ficar claro é o seguinte aqui, por enquanto, nós não vamos considerar as forças dissipativas. Nós vamos considerar uma energia sendo integralmente transformada em outra, tá? Porque eu tenho que levar em consideração o arrasto, né? Quanto mais rápido o corpo se encontra em queda, maior vai ser a resistência que o ar vai criar nesse corpo. Aí vai depender de suas dimensões. Então, a gente, um pouco mais para frente, nós vamos incluir essas forças dissipativas. Mas o que tem que ficar claro é o seguinte, eu tenho sempre uma conservação de energia. Não importa se o corpo está em queda e parte da energia está sendo transformada em calor, ou seja, parte da energia que está sendo dissipada, essa energia que está sendo dissipada tem que entrar na soma final. Tá? Então, por exemplo, um corpo em queda, ele vai sofrer influência da resistência do ar. Só que durante a sua queda, a sua velocidade vai aumentando. Então, a energia potencial que ele tinha antes de iniciar a queda tem que ser igual à energia que ele tem acumulada no final dessa queda. Aí, se eu tenho resistência do ar, eu vou somar essa resistência do ar, essa energia dissipada pela resistência do ar, com a energia cinética do corpo. Mas esse é assunto um pouco mais para frente. Bom, a energia potencial gravitacional, uma grandeza escalar, por quê? Porque é a energia definida pelo produto entre a força-peso que atua sobre o corpo e a altura que ele se encontra no referencial de movimento. Todo corpo que apresenta uma altura em relação a um referencial tem energia potencial gravitacional. No sistema internacional, a energia potencial gravitacional é representada por EPG e é medida em joule, que é o quilograma vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Tá? Então, observem o que está acontecendo aqui. Não importa se é num plano inclinado, se é num plano vertical. E eu adotei aqui, esse plano horizontal aqui, como plano de referência, durante o deslocamento desse corpo nesse plano inclinado, a energia potencial que ele possuía no início da rampa, ela vai diminuindo porque eu vou variando essa altura aqui em relação ao eixo vertical, tá? Por isso que a energia, por isso que força-peso é força conservativa. Eu não vou depender desse deslocamento aqui, eu vou depender da posição inicial e da posição final. Quem determina a posição inicial e a posição final? A altura que esse corpo se encontra em relação ao plano de referência. Observem que na barra azul aqui, essa energia vai diminuindo. Qual a energia que vai diminuindo? A potencial gravitacional. Por que ela diminui? Porque o corpo adquire velocidade. Conforme a velocidade dele vai aumentando, essa altura vai diminuindo. Uma se transforma na outra. Bom, aí vamos entrar no segundo tipo. A primeira, potencial gravitacional, é o produto da massa pela aceleração da gravidade, pela altura que o corpo se encontra. Vamos definir a potencial elástica agora, que está relacionada ao trabalho da força elástica. Bom, outro tipo de energia potencial é aquela associada à ação da força elástica em molas ou elásticos quando são alongados ou comprimidos. A energia potencial elástica também é um tipo de energia armazenada. Então, observe, quando uma mola é comprimida ou esticada, ela realiza uma força que tem a tendência de restituir seu tamanho original.
Eu sempre estou batendo nessa tecla, né? Qual que é a função da mola? Voltar à sua posição original, sempre. Então, para ela voltar à sua posição original, mesmo ela sendo esticada ou comprimida, eu vou ter a ação de uma força de restituição. Essa força de restituição faz com que essa mola desloque uma distância qualquer associada à deformação gerada. Essa força multiplicada por essa deformação determina a realização de trabalho. Essa energia, esse trabalho armazenado por essa força de restituição libera energia para essa mola. Por quê? Porque dependendo do ponto que essa mola se encontra deformada, ela tem a possibilidade de entrar em movimento. É o exemplo que está aqui, ó. Essa força é denominada força elástica. Isso é, o módulo é variável durante a restituição. Não é igual a força-peso. O valor da força-peso não varia. O valor da força-peso só vai variar se eu mudar de planeta, por exemplo. Mas a força elástica aqui, ela varia o valor dela, devido à deformação sofrida pela mola e do tipo de material que constitui a mola, que é a lei de Hooke, né? Então, observe o seguinte, assim o trabalho da força elástica é determinado pelo gráfico de uma função do primeiro grau, dessa relação, dessa força em relação à sua deformação. Ou seja, a força aplicada ela vai ser sempre diretamente proporcional à deformação da mola. Aí, como eu tenho um gráfico que associa uma reta inclinada partindo da origem, e essa força elástica é uma força variável, nós vimos no cálculo do trabalho de uma força variável que esse trabalho ele pode ser calculado pela área da região limitada entre a força e o deslocamento. Geralmente, como isso daqui é uma função do primeiro grau, que possui uma inclinação qualquer, a área determinada é a área do triângulo. Por isso que eu tenho aqui, ó, força elástica vezes x dividido por 2. Que aí eu vou ter um sistema de eixo, força na vertical, deformação na horizontal, onde essa reta partindo da origem determina a área de um triângulo. Aí o que nós aprendemos anteriormente? Que essa força elástica ela está relacionada à lei de Hooke, que é a constante elástica vezes a deformação da mola. Como a deformação x é a mesma aqui, eu conservo a base sobre os expoentes. Então, o trabalho da força elástica, ele é a relação estabelecida entre o produto da constante elástica pela deformação ao quadrado dividido por 2. Observe que esse trabalho da força elástica, ele não depende da massa do corpo. Por quê? Porque é característica da mola. É função da mola se restituir, não do corpo preso a ela. Então, ó, considere um pequeno bloco de massa M que é empurrado contra uma mola posicionada em uma superfície horizontal sem atrito. Considere ainda que a posição de equilíbrio da mola como sendo a posição x igual a zero. Então, qual que é a ideia aqui? Ó? Se eu esticar essa mola, por exemplo, ou comprimir essa mola, vai surgir uma força no sentido contrário ao deslocamento para tentar restituí-la. Tá? Essa força elástica ela vai ser sempre diretamente proporcional à deformação sofrida pela mola. Então, vamos entender o que está acontecendo nessa figura aqui, nessa condição. Se eu comprimir a minha mola, na mola vai surgir uma força de restituição no sentido contrário da compressão que eu apliquei na mola. Então, eu vou ter deformação numa direção horizontal, por exemplo, sentido para a esquerda, e a força restituidora com a mesma direção em sentido contrário. Então, observe, a força elástica apresenta sentido oposto
ao sentido no qual o bloco é deslocado. Assim, para que o corpo seja mantido na posição A, é necessário que uma força seja aplicada para equilibrar a força elástica. Quando o objeto for solto, ou seja, quando essa força que mantém o corpo na posição A deixar de atuar, ele será empurrado pela mola, adquirindo velocidade. Não importa por quanto tempo o corpo é mantido em A, quando solto entrará em movimento da mesma forma. Podemos concluir, então, que quando a mola estiver comprimida, ela manterá uma quantidade de energia armazenada, denominada energia potencial elástica. Como o texto diz, essa energia não depende do tempo em que esse corpo está deformado. No caso do estilingue aí, se essa pessoa mantiver o elástico do estilingue esticado por 10 minutos, não vai fazer diferença se ele mantiver a mesma deformação por 30 minutos. O que importa é a deformação sofrida pela mola devido à ação de uma força que mantém o corpo nessa posição. É lógico que se eu aumentar a força puxando o elástico desse estilingue, eu vou aumentar a deformação da mola. Esse corpo vai ter uma condição de acumular mais energia, tá? Então, estilingues são brinquedos em que a energia potencial é armazenada em virtude das propriedades elásticas da deformação. Então, de forma análoga, ao puxar o elástico de um estilingue, a força aplicada no brinquedo faz com que uma quantidade de energia potencial seja armazenada no elástico e, posteriormente, utilizada para lançar o objeto que é preso a ele. Intuitivamente, sabemos que a quantidade de energia que é armazenada depende basicamente da deformação provocada. Olha aí, ó, acabei de dizer. A deformação provocada no elástico e da própria característica do elástico, ou seja, sua constante elástica. Como a quantidade de energia armazenada em um elástico é igual ao trabalho da força elástica realizada durante sua deformação, podemos concluir que a energia potencial elástica armazenada em uma mola ou elemento elástico é igual ao produto da constante elástica dessa mola ou desse elástico multiplicado pela deformação sofrida ao quadrado dividido por 2. Quanto maior for essa constante elástica para uma deformação constante, maior é a energia que esse corpo vai adquirir. Para um tipo fixo de material, quanto maior for a deformação provocada, ou seja, quanto mais força eu aplicar no corpo, causando deformação deste corpo elástico, maior é a energia que ele adquire. Bom, nessa equação, K representa a constante elástica da mola ou elástico, e ΔX é a deformação da mola. Observe que, de acordo com a equação da energia potencial elástica, a quantidade de energia armazenada é proporcional à constante elástica da mola e proporcional ao quadrado da deformação aplicada. Isso implica que, ao dobrar a deformação de uma mola, a quantidade de energia armazenada quadruplica. Por quê? Porque ela varia pelo quadrado da deformação. Ao triplicar a deformação, a quantidade de energia é multiplicada por 9. E assim vai. Bom, para fechar, tem uma conexão aí com esses aparelhos de guerras, né, medieval. É o seguinte, ó, diversas armas medievais utilizavam o princípio da energia potencial mecânica em seu funcionamento. Então, nós temos a balista, o ariete, trabuco, a catapulta. Eu tenho uma dessa aqui. Eu tenho uma balista até guardada aqui, bem guardada, que tem neto pequeno em casa e essas coisas elas não podem ficar dando sopa, mas o princípio de funcionamento é o mesmo.
Isso desde a época medieval. Qual que é o princípio? Você esticar uma corda, na extremidade dessa corda esticada, você coloca uma flecha onde vai armazenar energia. Naquele ponto de armazenamento de energia, a partir do momento que eu abandono esse sistema, ele adquire movimento, essa energia elástica é transformada totalmente em energia de movimento. Então, ó, na balista, a corda de um arco de torção é tracionada para o armazenamento da energia potencial elástica, que é transferida para a flecha e lançada em alta velocidade. O ariete medieval funciona com armazenamento de energia potencial gravitacional, né? Ele se movimenta aqui, ó, em pêndulo, nesses dois suportes. Opa, mudei sem querer aqui. Durante a elevação de um tronco de madeira em movimento pendular. Olha lá. O trabuco, uma das armas medieval de maior alcance, utiliza um contrapeso para girar um braço de lançamento. Na outra extremidade do braço de lançamento é presa uma corda na qual é posicionado um projétil. Por fim, a catapulta de torção funciona por meio de acúmulo de energia potencial elástica, né? Você vai enrolando a corda aqui nesse eixo, né? Em virtude do arqueamento do braço de lançamento. Você vai armazenando energia potencial elástica nesse braço de lançamento aqui. Ao liberar o braço, a rápida restituição ao seu formato original provoca a transferência da energia cinética para o projétil. Os romanos gostavam muito dessas armas, né? Bom, então para fechar aqui, só um exemplozinho aqui, clássico, né, da montanha-russa. Na verdade, o que acontece? Numa montanha-russa, o funcionamento simples de uma montanha-russa, ele está relacionado à energia potencial e à energia cinética. O carrinho, ele vai precisar de uma energia extra, né? Energia elétrica, por exemplo, para deslocá-lo ao ponto de maior altura da montanha-russa. O restante é a gravidade que faz. Observe que esse looping aqui, ó, ele se encontra, o ponto de altura máxima desse looping aqui, ele se encontra num ponto cuja altura em relação ao plano de referência é menor que o ponto de lançamento do carrinho na montanha-russa. Por quê? Porque se esse loop aqui estiver na mesma altura desse ponto aqui, ele não completa. Porque eu tenho que levar em consideração também que parte dessa energia vai descendo dissipada pelas rodas no trilho. Então, eu tenho que ter o maior aproveitamento possível das energias envolvidas. Observem que, na hora que o carrinho chega no ponto de altura máxima aqui, a barra azul aqui está cheia. É o ponto onde ele tem maior energia potencial. Conforme ele vai descendo, a potencial vai diminuindo, a cinética vai aumentando. Aqui ele tem cinética máxima, né, em relação ao plano de referência, e parte da energia potencial dele ainda continua agindo, olha lá, ó, não zera, porque o plano de referência é o solo. Aí, na hora que ele começa a executar o movimento de subida, essa energia cinética vai diminuindo, a potencial gravitacional vai aumentando. E vai havendo essa transformação durante o tempo todo de movimento do carrinho na montanha-russa. Tá? É lógico que tem que algumas partes, ele tem que usar um sistema de freio, senão ele não consegue executar a trajetória determinada na montanha-russa, tá, pessoal? Bom, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um intervalo agora, até as 3h25, aí a gente volta e resolve essas atividades na página 12 e página 13, tá? Isso daqui, isso daqui a gente encerra a nossa matéria da prova. Como a gente vai ter ainda 30 pontos para ser distribuído para esse segundo semestre,
eu vou ver com vocês uma melhor maneira de distribuir esses pontos. Eu vou ver se eu consigo distribuir isso na forma de um trabalho envolvendo energia. Tchau!